Depois desse dia eu vi, não, Deus está na minha vida. Foram muitas lutas, muitas aflições, mas Ele não permitiu que eu desistisse em nenhuma delas. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que você já sabe que veio para mudar vidas e fortalecer a sua fé. Você que está aí em casa. Hoje, nada mais, nada menos que temos aqui uma convidada super especial para mim. Eu costumo dizer que para Deus não existe acasos e que Deus não une pessoas, mas sim une propósito. Nada mais, nada menos que eu tenho a honra de apresentar a nossa digníssima convidada, Cleusa da Piedade. Ela que é mãe de 2 filhos, ela que é bancária, ela que é cristã, recém-convertida e que é super feliz, principalmente por ter aceito Jesus em sua vida. Sem mais demora, a paz do Senhor, Cleusa. A paz, Edna. Como você está? Bem, obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estou super feliz. Eu costumo dizer nosso, mas entre parênteses, não bem nosso. Muito obrigada por ter aceito o convite do Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. É Muito isso. obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Quem é Cleusa Piedade? Bem, já fez uma pequena introdução, né? Cleusa Piedade é nada mais, nada menos do que mãe, dona de casa, bancária e, como disse, sou cristã e sou uma mulher que decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. Basicamente sou isso, sou mulher que levanta a autoestima de outras mulheres, me predisponho a ouvir mulheres conhecidas e não só, também desconhecidas, aconselhar naquilo que eu tenho domínio, desde a autoestima, desde o vestir, o falar, o lado profissional e não só. Até porque nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ser mulheres que levantam a outras mulheres. Exato. As mulheres lá em casa têm que aprender, têm que parar de se sabotar, porque às vezes muitas de nós nos sabotamos. Eu acho tão lindo nós reconhecermos que a outra mulher está linda. Eu por mim não tenho muitos quesitos, não tenho muita dificuldade em chegar a dizer, estás tão linda, independentemente de conhecer ou não. Exatamente. Faz tão bem. Exatamente. Na alma, na autoestima, porque às vezes você nem sequer sabe o que a outra pessoa está passando naquele momento. Você nem sabe se ela está sendo discriminada, não é, na própria casa, no serviço. Então, um elogio de uma outra mulher, no momento em que ela nem sequer espera, faz muito bem. É exatamente muito bem. isso. E fico feliz porque você tem a mesma visão que eu. E Cleusa, diz-me lá, quando é que você decidiu aceitar Cristo na tua vida? Meu Deus. Essa pergunta, sempre que me fazem essa pergunta, eu rio. Quando é que eu decidi aceitar Cristo? Foi em detrimento da dor. Oh, Jesus. Foi em detrimento da dor. Infelizmente, eu digo infelizmente porque agora, depois de o conhecer, eu pergunto, Senhor, por que tão tarde? Por que não me chamaste mais cedo? Por quê? Foi em detrimento a uma situação que eu passei na minha vida sentimental. Tive uma ruptura no meu casamento e, em detrimento à dor, eu senti um vazio muito grande. Vazio que não era preenchido nem com lugares, nem com pessoas, com nada. E foi preenchido apenas com a presença do Espírito Santo na minha vida. Jesus. Foi basicamente isso. Eu conheci Jesus através da dor. E eu, às vezes, quando estou na presença dele, eu falo, Pai, muito obrigada, independentemente de toda a dor que eu passei, independentemente de todo o deserto que atravessei. Obrigada por ter me puxado. Exatamente. É basicamente isso. E como é que foi a conversão? Como é que as pessoas encararam a conversão? Como é que a tua família, como é que os teus filhos te viram, não é? Depois de convertida, depois de você aceitar Jesus na tua vida? Olha, numa primeira fase, as pessoas não acreditavam, porque eu era aquela que gostava de festas, de beber, ambientes e tudo mais. Então, essa mudança foi basicamente brusca. E as pessoas estavam a dizer, se calhar essa é uma fase, Uma fase, quando nós dizemos uma fase, as pessoas esperam um mês vai passar, 2 meses vão passar. E olha, foi passando e hoje eu estou firme. Numa primeira fase foi aquele espanto. A Cleusa cristã, não estamos a ver a Cleusa ir para a igreja, não estamos a ver a Cleusa adorar um Deus, não estamos a ver a Cleusa falar sobre a palavra, não estamos a ver a Cleusa abdicar de festas, ambientes para estar na presença. Mas infelizmente aconteceu. E graças a Deus a minha família, que noutra hora
estava espantada, hoje agradecem. Glória a Porque Deus. sou um pilar no que concerne ao lado espiritual de muitos deles. Atalaia. Desde a minha mãe, meus filhos, irmãs, há situações em que não se resolve apenas conversando, é mesmo clamando a Deus, Glória. buscando a Deus, Glória. meditar a palavra. Então eu tenho sido a atalaia da minha família. É isso. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E faz-me lembrar da minha conversão. Eu acho que a minha mãe, das filhas da minha mãe, eu sou a segunda de 10 irmãos. E a minha mãe olhava para mim e eu acho que ela não me via a me converter. Como tu disseste, não foge muito. Eu gostava de beber, apreciava uma boa cerveja. E a minha mãe ficava aí a me monitorar, a dizer: mas você tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. Eu disse: mamãe, me deixa em paz, na hora certa. Sim. Na hora exata, Deus vai me chamar, mais nada. E quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, foi no momento que elas menos esperavam, porque depois de tanto sofrimento, porque tem um ditado que diz: se não aceitamos na dor, não aceitamos no amor. Exato. Eu também aceitei Jesus na dor. Eu cheguei à casa da minha irmã e disse assim: olha, me leva para me batizarem rápido. Ela dizia: não, mas eu disse: leva para me batizarem. Ela dizia: mas não tem ninguém. Eu disse: tem. Eu já sabia algumas artimanhas do diabo. E ela pegava no telefone, eu ligava para o pastor, o telefone chamava, ninguém atendia. Eu insistia. Eu disse: tem pessoas da igreja. Ligava mais para alguém. Eu disse: pega um vestido, vamos à igreja. Agora. Porque eu disse: eu tenho que aceitar hoje esse Jesus. Eu me nego a ser escrava do mundo. Eu disse: se eu tiver que entregar minha vida, tem que ser a Cristo Jesus. Só sei que eu peguei na minha irmã, nós fomos à igreja. Por incrível que pareça, todas as pessoas que ela estava a ligar, que estavam incomunicáveis, não atendiam o telefone, estavam lá na igreja. Então era mais uma armadilha do diabo. Eu cheguei à igreja, aceitei Jesus, fui batizada. No mesmo dia que eu aceitei Jesus, Deus arrancou-me a vontade de beber. Nunca mais meti álcool na minha vida, até hoje, na minha boca. E quem passou a testemunhar da minha vida, de como é que eu me tornei a nova criatura que eu sou, é o meu próprio marido. Então, minha irmã, foi o melhor caminho que você pode escolher. Por isso é que estamos aqui. A glorificar o nosso Deus maravilhoso, Altíssimo, Criador do céu e da terra, porque com Ele nós somos mais do que vencedoras. Minha serva, que é fé para ti nessa caminhada com Cristo? Ai, meu Deus, fé é aquilo que nós não vemos, mas a certeza que iremos alcançar. Hoje eu não consigo caminhar sem Deus. Digo isso em todas as áreas da minha vida. Antes mesmo de conhecer Deus, fazia planos, decretava coisas, planos sobre a minha vida, mas nada era regido a um Deus. Hoje é tudo na certeza que Deus está aí nesses planos que eu irei traçar. Então, fé é nada mais, nada menos o firme fundamento das coisas que eu não consigo ver, mas a certeza das coisas que eu irei tomar posse. É exatamente isso. Fé para mim é isso. Os olhos humanos podem dizer: é impossível que tu chegues aí, é impossível que tu consigas alcançar, é impossível que tu consigas ter uma conexão com essa pessoa. Mas a minha fé, o meu Deus, a minha visão vai além daquilo que vocês podem até dizer e ver. Fé para mim é isso. Há quem diz que depois, o pós-conversão, não é necessário frequentar uma igreja. Eu já fui convertida, aceitei Jesus. Não. E eu tenho uma conexão incrível com Deus e eu falo com Ele diretamente. A igreja não precisa. Também estás de acordo com essas pessoas que não é necessário frequentarmos uma igreja ou uma religião para nos mantermos firmes, para alimentarmos a nossa fé? Não concordo. O que é, acrescentando o que é a fé? Fé é o ouvir é a palavra de Deus. Então, para nós ouvirmos a palavra de Deus, temos de estar no sítio certo. Ok, que tem as redes sociais, tem o YouTube, Instagram e tudo mais, mas nada melhor do que estar ali na presença do Senhor, porque a palavra vai dizer: onde estão mais de 12, Ele está lá presente. O poder da concordância, estar ali, a atmosfera, tudo isso conta. Então, não sou de acordo. Deus é o meu coração, Deus está no meu coração, não. Deus está no teu coração, mas até Deus, Jesus, quando passou pela terra, Ele ia à igreja. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Temos que buscar a Deus. Não concordo. Isso é uma boa pergunta.
quem somos nós. Se até Jesus, quando passou pela terra, ia à igreja. É verdade, é verdade. Tem aquelas pessoas também que dizem assim, que às vezes na evangelização, e não só, quando estamos no grupo familiar, né? E nós perguntamos assim, mas o que é que falta? Por que é que você ainda não aceitaste Jesus? Será que existe um tempo certo para as pessoas aceitarem o Criador em sua vida, para aceitarem Jesus em sua vida? Eu penso que não, porque a palavra também vai dizer que Jesus está sempre aí à porta. O Espírito Santo quer que todos nós estejamos ali debaixo da proteção dele. Todos nós somos filhos, mas ele gosta daqueles filhos que o buscam. Então o Senhor está ali na porta a bater, a chamar. Nós é que damos a oportunidade dele entrar nas nossas vidas, porque Jesus ou o Espírito Santo, ele não vem arrombando, ele dá a oportunidade de você vir lhe buscar por livre, espontânea vontade. Então, eu acho que o tempo para buscar Jesus é agora. Não há pessoas próximas a mim que eu não os convença disso. Pese embora quem faz o resto é o Espírito Santo. Sim. Mas naquilo que nós podemos falar, evangelizar, nós vamos fazer o nosso papel. Mas eu penso que a conversão é agora. O buscar a Deus é agora. Não há nada que nós façamos, que nós tenhamos, que seja mais importante do que ter Jesus, do que ter Deus. Não há. Hoje eu consigo olhar para a minha vida e dizer, meu Deus, como é que durante esse tempo todo, durante a minha vida toda, eu consegui viver sem a presença do Espírito Santo na minha vida? Me questiono, às vezes que eu estou na igreja, fico ali aos prantos a chorar. As pessoas pensam que o chorar diante de Deus é sofrimento. Não, não é sofrimento. É aquela sensação do Espírito Santo a falar conosco, a tirar todo o peso que está dentro de nós, o renovo que Ele está a fazer sobre nós, a sensação da paz do Espírito Santo sobre nós. Então eu penso que é agora, buscar a Deus é agora. É agora. Nós podemos ser e ter o que temos, mas sem Jesus não vale. Amém. Não temos nada. Amém. É um vazio. Eu concordo consigo. Diz que uma mulher trabalha na banca, não é? Funcionária. Exato. Pública e não só. Como é que foi depois de aceitar Jesus? Houve muitas mudanças na sua vida no lado profissional. Não é? Como é que lá os seus colegas, como é que o meio profissional encarou? O que falam sobre isso? Olha, não foi diferente do lado familiar, porque era aquela pessoa que saía aos grupos, à hora do almoço, com os colegas, convívios, bebida e tudo mais. Mas quando eu tive o real encontro com Deus, houve uma ruptura. Sim. Isso já não é para mim. Sim. Numa primeira fase foi os insultos. Estás armada em cristã agora? Estás armada em que segues a Deus? Você, Cleusia? Não estamos a ver bem isso. Não, mas quando eu decidi mudança, é que mudou em tudo, até na minha personalidade. Quando eu não conhecia Jesus, eu era rotulada no serviço como a conflituosa. A conflituosa. Isso muito porque vou assim dizer, a minha forma de ser, a minha forma de liderar, de alguma forma criava assim uns choques. E hoje já não há isso, que as pessoas não notam pelo que eu falo, mas nas ações. E quando vêm as ações, vão buscar. Realmente ela agora tem algo diferente. O diferente é o quê? Nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo em mim. Quando eu estou numa situação, vou assim dizer, em que eu podia revidar, em que eu podia responder. Sim, bater de frente. Exatamente. Já não o faço. Me fecho em copas e peço auxílio ao Espírito Santo. Amém. Vale a pena responder. Vale a pena bater de frente. Vale a pena estar neste meio. Então... Houve mudanças, sim. Tanto é que na agência em que eu estou, sou conotada como a mamã pastora. Glória a Deus! Yes! A mamã pastora do balcão. Oh, a nossa colega é a mamã pastora. Aleluia. É engraçado, mas é satisfatório. Porque esse rótulo eu quero. Eu quero. Olha, eu tenho esse rótulo nas minhas irmãs, nos meus filhos, irmãos, nos colegas de trabalho. É engraçado, não é porque tu não és, mas se eles dizem é porque alguma coisa vem em nós. Nós não precisamos dizer nós somos, não. O Espírito Santo fala por nós. Então, às vezes eu falo, por que me chamam mamã pastora? O que eu faço de diferente que eu não fazia outra hora? Então,
eu digo, se eles falam, é porque assim o Espírito Santo tem alguma coisa. Porque nas minhas orações eu digo, Senhor, que as pessoas não veem a mim, mas veem o brilho do Espírito Santo sobre mim. Então é basicamente a resposta daquilo que são as minhas orações. Eles estão a falar aquilo que o Espírito Santo mostra que realmente eu sou. Posso até não ser consagrada a isso, mas é algo que eles estão a ver, que o Espírito Santo está a permitir que eles vejam a mim. Exato. Então tem sido muito satisfatório seguir Jesus, tem sido muito satisfatório ser dependente do Espírito Santo. Noutra hora, as atitudes que nós tínhamos, as ações que nós tínhamos eram baseadas nas nossas emoções. Hoje não. Hoje eu sou dependente do Espírito Santo. Seja qual for a atitude no serviço, em casa, até para vir para aqui. Não foi no meu querer. Não foi. Eu me questionei, por que eu, Senhor? Eu até nem a conheço, mas por que ela me fez esse convite? Vou respeitar, vou obedecer. Então é basicamente... Até porque o Espírito Santo disse agora na oração. Porque é algo que vem na cabeça, um questionamento. Por que eu? Por que eu? E ao mesmo tempo também pergunto, por que ela? Ok, se o Espírito Santo manda, é o que eu digo, um slogan que eu tenho, eu só obedeço. Então eu peguei e só fiz. Mais uma vez, muito obrigada. Agora diz-me uma coisa, Cleusa. Como é que foi entrar na banca? Foi um sonho? Foi algo que você quis? Foi por incentivo de alguém? Mãe, pai? Como é que foi entrar na banca? Ser bancária? É um nome muito chique para já, bancária. E naquela altura, então, bancária era o topo de gama, Sim, não é? Sim, é verdade. Mas nunca foi um sonho. Na verdade, o meu sonho era ser assistente de bordo. Chique. Mas na altura, quando comecei a trabalhar, os meus pais haviam separado. Então teve aquela necessidade de auxiliar a minha mãe em casa. Eu via minha mãe a pagar a escola, a alimentação, tudo, as despesas fixas. E eu estava a ver que ela estava sobrecarregada com aquilo. Então eu disse, está na hora de eu começar a auxiliar a minha mãe. Foi basicamente isso. Comecei a trabalhar por causa disso, depois da separação dos meus pais. Tanto é que quando comecei a trabalhar, o meu pai na altura não aceitou. Disse, tu és muito nova, minha filha, para começar a trabalhar, mas eu respondi ao meu pai, sim, sou nova, mas há necessidade de eu entrar já para o mercado de trabalho, que eu preciso de auxiliar a minha mãe. Numa primeira fase foi isso, para auxiliar a minha mãe, mas depois estando lá, algo em mim, uma sede de fazer carreira nasceu. Entrei para a instituição em que estou até agora. O irônico é que na altura, quando comecei a trabalhar, só estavam a recepcionar para recessão, só havia um grupo aberto para recessão. E eu disse, eu não me vejo a ser recepcionista. Não tenho nada contra, mas não me vejo a ser recepcionista. E então eu pedi uma audiência com a administradora da instituição. Aceitaram. Eu estive lá e ela recebeu-me, não é? Ela perguntou, o que traz aqui? Eu lá, nova ainda, disse, olha, doutora, eu venho aqui pedir e dizer, não é? Não é minha pretensão ser recepcionista. Ela fixamente a olhar para mim. Queres trabalhar, mas não é a tua pretensão, é do tipo, essa arrogância, essa petulância. Se você que tem a necessidade, nós somos a instituição, nós até podemos não querer trabalhar contigo. Mas na altura aí Deus já estava comigo, porque essa força não é tua. Não é minha. Hoje eu consigo dizer, Deus já trabalhava. Dá autoridade. Exatamente. Lá ela me diz, olha, o que é que tu queres? Eu digo, quero fazer carreira. E pelo que eu analisei da banca, a recessão não é uma boa área para início de carreira. Ela olhou fixamente para mim e ela disse, só pela tua ousadia, todo mundo vai entrar na recessão. Tu serás a única que vais começar na área comercial. E assim foi. Todo o grupo que na altura entrou, todas as colegas foram para a recessão. Eu fui a única que fui para a área comercial. E o poder da palavra, eu disse que eu quis fazer carreira. E felizmente estou a fazer carreira. Deus já estava comigo, mesmo eu não estando com Ele. Hoje, nas minhas orações, eu falo, Senhor, Tu és tão irônico. Tu já me deste um espírito de ousadia. Eu não te conhecia, mas Tu já me conhecias. Tu já tinhas esse propósito comigo. Hoje eu falo, não há nada que me possa resistir. Se noutra hora, quando eu não tinha Deus, eu tinha a ousadia de chegar em pessoas que não eram nada minhas, que estavam num escalão mais alto acima de mim. Teve uma força que me levava a ter esse tipo de atitude. E agora que eu tenho Deus? Se a palavra vai dizer, se tu crês e não duvidas, ordenarás a este monte que se mova. Ele moverá. Eu tenho Deus, eu sou filha desse Deus. Não há nada que me possa resistir. E há quem vê isso como arrogância. Infelizmente. Não. É saber quem tu és em Cristo Jesus. Porque a ideia do mundo é que os filhos de Deus são mendigos.
são erguidos, são Foi a cabisbaixos, pregação de hoje. são pedintes. Yes. É mentira do diabo. Nós somos mais que vencedores. Mas, Antigamente eu era conotada como arrogante, não. A arrogância, se calhar, sim, tem algumas coisas que precisavam ser forjadas e foram. Por isso é que passei pelo deserto, cumpri o deserto. Deus me fez perceber, minha filha, o que é que tem que ser, o que é que tem que ficar de lado, o que é que tem que ser aprimorado. O mal tem que sair para que o bem possa florescer. Então, e conversão é isso. Nunca um convertido é igual ou é a mesma pessoa. não é. Quando era mundano. Não Nunca. é. Não é. Por isso é que às vezes eu digo assim nas orações: Senhor, encha-me de ti. A partir do momento que eu clamar, que eu buscar Ele, que eu me encher, pedir que Ele me encha, não tem como o velho, não tem como o antigo, não tem como os maus hábitos, não tem como a ira, não tem como a prostituição, não tem como a bruxaria, não tem como a feitiçaria continuar em mim, porque nova criatura eu sou. Exatamente. Eu peço a Ele: Senhor, me encha com teu poder, me encha com a tua presença. Então não tem como. Nova criatura és e eu fico muito feliz porque assim também eu sou. Eu já visto que a nossa juventude de hoje, né, não vou generalizar, mas a sua maioria estão assim, praticamente a cair no abismo. Uns porque querem o imediatismo, querem já. Olha que a Cleusa teve não só autoridade, não é? Que na altura Deus já lhe usava, ela não sabia, mas ela é escolhida. Deus já lhe deu essa autoridade e se impôs, sabia muito bem o que ela queria. E as palavras têm força, né? A nossa língua tem o poder de dar a vida e o poder de nos matar também. Então, ela usou a palavra, ela usou a autoridade que Deus lhe deu para estar onde está agora. Cláudia, qual é o conselho que você deixa nessa nossa juventude que não quero cumprir processos, não quero passar por deserto, quero tudo já, o imediatismo, mesmo que tiver que passar por cima das pessoas. Qual é o conselho que você deixa, não é, para chegarmos lá? A vida é um processo e todos nós temos que passar por ele. Todos nós. Porque os outros podem até estar acima, mas não quer dizer que tu também não estejas. Tudo é no seu devido tempo, tudo, absolutamente tudo. O meu conselho é que não tenhamos pressa ou não tenham pressa para alcançar aquilo que é o desejo do vosso coração. Primeiramente, busquemos a Deus, porque Deus é aquele que é capaz de nos meter, nos colocar, de nos dar aquilo que o nosso coração anseia. Não há nada que nós consigamos que não seja com o auxílio do Senhor. Podemos até puxar tapete um do outro para estar no pódio, mas Satanás é mentiroso. Satanás é mentiroso. Ele vai te meter lá, mas depois a tua queda será maior, será maior. Então, o meu conselho é que consigamos todos viver o nosso processo individualmente, aplaudir aqueles que estão acima. Eu digo sempre, tu ou estás a aplaudir aquele que está em cima, mas amanhã tu podes já estar acima daquele que tu aplaudiste. Digo isso no âmbito profissional, digo isso no âmbito espiritual. Eu posso ser nova convertida, como é que eu posso dizer? Me inspirar na Edna, porque a Edna na hora tem mais intimidade. Mas eu não posso ter inveja, não posso correr. Tenho é que cumprir o processo, porque amanhã a Edna está na frente. Eu vejo que a Edna tem mais intimidade com Deus, tem mais intimidade com o Espírito Santo. Mas se eu me respeitar o processo, amanhã eu posso até ser consagrada a pastora. Exatamente. Então eu tenho que ver os que estão acima de mim como inspiração. Não tenho que correr, não tenho que tropeçar, não tenho que deixar cair ninguém para chegar no pódio. Então o meu conselho é este, que saibamos o que queremos e que cumpramos acima de tudo aquilo que é o desejo do nosso coração. No tempo certo, Deus nos exaltará. Até porque a própria Bíblia diz que os primeiros serão os últimos os primeiros. Então não tem porquê as pessoas estarem a se odiarem, invejarem um do outro, dizerem taxativamente, não, isso dela não serve para ela, isso é só para mim, não é? Eu também quero estar e vou estar ali. É triste, mas é a nossa realidade. É o que acontece muito. Cláudia, esteve aqui a nos contar de que teve momentos difíceis na tua relação, no teu relacionamento. Conta-nos um pouco como é que você conseguiu superar
esses momentos que muitas vezes é um bocadinho difícil nós partilharmos com outras pessoas, mas acredito que lá em casa tem alguém que pode se identificar com a sua história e ao ponto de você contar qual foi o desdobrar da situação, como foi o virar da chave para você pular essa fase difícil que você viveu no teu relacionamento, pode ajudar as nossas irmãs lá no outro lado. Bem, o que eu penso é que quando nós estamos numa relação, quer seja amorosa, amizade, familiar, de uma forma inconsciente, nós somos muito dependentes emocionais de outras pessoas, do parceiro, da amiga, do irmão, do colega. E nesta ruptura eu aprendi o quê? Que temos que ser dependentes emocionais do Espírito Santo. Sim, cada um é feito a só. Então, essa ruptura me fez perceber o quê? Conhecer mais a Deus, ao Espírito Santo, ser mais amiga do Espírito Santo, buscar a Deus em espírito e em verdade, que não há nada, nem ninguém, nem mesmo o nosso parceiro, o nosso marido, que irá preencher os nossos traumas vazios, lutas internas. Não há nada, nem ninguém que possa fazer isso. Então, essa foi a lição desta ruptura que teve na minha vida sentimental, propriamente no meu casamento. Já tiveram vezes, sim, em que teve momentos em que eu me questionei: Senhor, se tu permitiste que eu casasse com essa pessoa, por que eu passar por essa fase difícil? Por que eu passar por esse deserto? O Senhor me fez perceber que há coisas que em mim que precisavam ser forjadas, desde o caráter, desde o meu lado emocional. Eu transferia os meus traumas para outra pessoa. A outra pessoa também não tinha capacidade emocional para suportar, porque cada um de nós tem os nossos traumas, desde a nossa infância e tudo mais. Então eu precisava me curar. E para eu me curar, eu precisava de estar sozinha. Porque quando nós sentimos um vazio, nós queremos que o outro nos preencha com atenção, com carinho, com bens materiais e tudo mais. Não. Nessa ruptura eu aprendi que não há nada que nos possa preencher a não ser o Espírito Santo. Doeu muito, não vou dizer que não. Doeu muito, era alguém que eu amava muito. Mas Deus é tão perfeito que eu digo, Deus é irônico. Deus é irônico. Ele arrancou-me, tirou-me esta pessoa para quê? Para que eu tivesse um encontro com Ele. Porque enquanto eu estava aí com a pessoa, eu não ouvia o chamado. Eu não ouvia a voz do Espírito Santo. Hoje eu digo, Senhor, obrigada. Doeu, mas obrigada. Valeu a pena. Porque hoje os meus traumas foram curados. Hoje eu sou a Cleusia que sou, graças à tua presença na minha vida. Hoje eu não sou dependente emocional, nem de amizades, nem de ninguém. Se eu sentir algum vazio em mim, eu corro logo no secreto e falo: Senhor, se há algo em mim que está a me tirar da tua presença, resgata-me. Porque eu quero ser dependente de ti em tudo, emocionalmente, tudo. E a Bíblia diz, acho que é na carta de Mateus, se não me engano, Marcos, Jesus diz: quem der mais valor na sua mãe e no seu pai, não é digno de mim. Exatamente. Imagina dar mais valor ao homem, seja marido, seja filho, seja amigos, seja as best de agora. É o que nós, muitas das vezes, nós fazemos. Exatamente. Quando nós não conhecemos a Deus, trocamos as coisas, invertemos as coisas. As prioridades são outras. Trabalho não é prioridade. Não é. Hoje eu sei isso, não é? Hoje também eu sei. E hoje, às vezes, eu estou ali, eu me rio. Aprendi muito tarde, Senhor, por quê? Mas ainda assim, como diz a tua palavra, em tudo o que dei graças. Dei graça. E então é isso. Serva Cleusa, estamos bem lá no finalzinho e a conversa está super agradável, uma conversa abençoada e um aprendizado dessa linda mulher que está aqui ao nosso lado, nesse nosso Pó de Fé. Serva Cleusa, conta-nos lá se durante o pós-conversão, porque às vezes nós enfeitamos as conversas, mas vamos ser sinceros que o pós-conversão nem sempre é aquela maravilha que se vive. Depois da conversão, houve algum momento na tua vida em que você queria chutar o balde, como diz na gíria, desistir? Houve. Muitas foram as vezes que tive esta vontade de chutar o balde. Estava a passar por um deserto muito grande, até eu perceber que eram muitas as coisas em mim que precisavam ser forjadas. Este momento foi em que eu estava a passar uma dificuldade na minha área sentimental,
financeira, profissional. Imagina isso tudo. Sim, eu imagino que já passei por isso. Imagina, tu estás ali a ser espremida em toda... Olha, até esqueci... em todas as áreas da minha vida, vou assim dizer, não tinham amigos ali. Deus é tão irônico que quando Ele quer te forjar, Ele te aperta, mas o apertar é para te moldar naquilo que realmente Ele quer que tu te tornes. Ele apertou-me em todas as áreas da minha vida. Não chegou uma fase na minha vida que eu não via amizades. Os meus pais estavam ali para mim, mas ao mesmo tempo eu sentia como se não tivessem. Não tivesse ninguém. Eu ia trabalhar, tinha situações no serviço que eu vivia, lutas que eu entendia, que dava-me vontade, vou deixar de trabalhar. Mas depois vinha a voz do Espírito Santo, não é para desistir. Vida sentimental, tu estás ali, não tens aquele auxílio, não tens ninguém. Então, teve este momento, era um momento de muita dor, era um momento que eu chorava muito. E teve um dia que eu pedi à minha mãe, eu disse, mamãe, leva-me ao monte. Ela já era convertida há mais tempo. Mas nós, filhas teimosas que somos, né? Os nossos pais estão ali a nos chamar, a dizer, tu até já és dona de casa, já és mãe, então vem a Deus. Mas não dava... Nós banalizamos, não queremos saber. Exatamente, não queremos saber. Teve um dia que eu pedi, era muita dor que eu só chorava. E aí ela disse, né? Teve uma fase que eu desapareci das redes sociais, era essa fase. Sim. Meu Deus. Oh, Senhor Jesus. A lembrar até me traz. Dá-me vontade de chorar, mas não é de tristeza. É o quão Deus é perfeito. E naquele momento Ele foi perfeito comigo, porque eu estava a ser espremida em todas as áreas da minha vida. E eu pedi à minha mãe, mamãe, vamos ao monte. Nunca fui ao monte, mas eu quero. Algo está-me a dizer que eu tenho que ir ao monte. Eu fui ao monte com a minha mãe. Eu chorava naquele monte. Fui subir num dos montes mais altos, chorei, abri o meu coração, eu disse, Senhor, o que é que eu estou a fazer de errado na minha vida? Diz-me, fala comigo. É que eram em todas as áreas da minha vida, não era uma específica para depois eu dizer, não, pelo menos aqui está acessível, tem um alívio, não tinha. Eram em todas as áreas da minha vida. Mas naquele dia no monte, eu disse, Senhor, se tu és Deus, e se tu de facto estás aqui neste monte, se eu sou de facto tua filha, e se de facto tu me ouves, dá um sinal que tu estás aqui. Amém. O céu estava nublado aquele dia. Eu chorava, mas eu chorava tanto que eu olhei para o céu e disse, Senhor, se tu estás aqui, mostra que tu me ouves. Oh, Edna, o céu nublado, de repente começou a abrir. E só do meu lado. Glória a Deus. Eu disse, Deus existe. Deus está comigo. A minha mãe estava lá embaixo, eu disse, mais do que nunca eu não vou largar esse Deus. Mais do que nunca eu não vou largar esse Deus. As aflições vinham com mais força. Mas tem uma palavra que hoje é das minhas preferidas. Jeremias 33:3. Jesus. meu versículo. Só clama a mim e eu te responderei. Dar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E firmes que não sabes. Essa é a minha passagem de ordem. Essa é a minha passagem. Amém. Que Deus me deu a dormir. Eu dormia bem pouco tempo a sair de um grande deserto. Deserto mental, deserto psicológico. Era nessa aquele fase. que todo cristão, só os fortes saem. Só aqueles que adoram de verdade saem desse deserto. Tudo que você passou, passei. Asfixia. Cadê? Sozinha. Não é à toa que, para além do Jeremias 33 que ele me deu no sono, Jeremias 33:3, eu disse sim, eu dormia Jeremias 33, quando eu acordei, ele disse, pega logo na Bíblia, Jeremias 33 já estava marcado. Clame a mim, responder-te-ei. Você é forte, sabe? Depois desse dia eu vi, não, Deus está na minha vida. Foram muitas lutas, muitas aflições, mas Ele não permitiu que eu desistisse em nenhuma delas. E hoje, na igreja, eu glorifico Deus de uma forma que as pessoas dizem, está a cantar o quê? Está a louvar o quê? Eu sei onde Deus me tirou. Eu tive a vontade de chutar o balde, de desistir, mas não. Aquela experiência que eu tive com Deus no monte, única. Vontade até às vezes aquele dia não vou à igreja, não vou orar, mas o Senhor que habita em mim me faz perceber, filha, lembra-te de onde tu saíste, tu aguentaste aquela pressão toda, tu lembraste, tu clamaste a mim, eu abri os céus para ti. Respondi. Não desistas agora. Podem vir lutas da esquerda, da direita, frente e trás, mas eu sei a quem eu
a quem eu busco e de onde Ele me tirou. E eu tenho a certeza de onde Ele irá me levar. Glória a Deus. E um dos sítios é aqui. Oh, Porque eu sou Jesus. tímida perante as câmaras, mas Deus disse, é você. Sim. Porque nas minhas orações eu digo sempre, Senhor, eis-me aqui, eu me baixo, que usa-me como te apraz. Ele sabe, a minha filha é tímida durante as de frente às câmaras. Mas essa ruptura, esse gelo, eu vou começar a quebrar. Por isso é que quando tu ligaste para mim, eu disse, eu não estou a entender, Senhor. Mas eu estou aí, porque se calhar tem um propósito. Tu, Senhor, sabes qual é o propósito. Para glorificar e testemunhar o nome dele, porque ele sabe. Ele te conhece, nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Você é grande, você é grande. Você tem um propósito muito especial, um ministério grande à tua frente. Sabes que, Edna, Deus, eu digo Deus é irônico porque eu tive essa ruptura no meu casamento. E sabes que as pessoas, não é, próximas e distantes, ficaram a saber da ruptura. É irônico porque mesmo depois dessa ruptura, o normal é o quê? As pessoas afastarem-se. Eu recebo no meu Instagram, não tens noção, diariamente, mensagens de mulheres a me pedirem conselhos matrimoniais que eu me pergunto, é assim. No mundo, as pessoas tinham que se afastar. Mas Deus é tão irônico que Ele me traz pessoas, me traz situações que eu é que aconselho e depois, passado algum tempo, essas mesmas pessoas vêm testemunhar. Propósito. Olha, Cléusia, estás a ver aquilo que tu me disseste, a orientação que tu me deste, resultou. Propósito. E já teve vezes que eu perguntei a Deus, Senhor, no meu caso não resolveu porque eu clamei, mas como é que no das outras pessoas resulta? Aonde dói mais é aí onde está o teu propósito. Eu não entendi. O deserto que mais te dói, que mais te amassa, que mais te espreme, é aí onde está o teu propósito. Eu não entendia, Senhor, como é que é possível? E isso foi muito mais na fase do deserto. Aquilo era o quê? Eu estou a chorar pela minha vida. Eu sei daquilo que eu estou a passar. Sim. Mas tem alguém que está me mandando uma mensagem, olha, Cláudia, está a acontecer isso no meu casamento, isso. Desabafa com alguém que eu não conheço, não é? Abre, põe sobre a vida dela. E eu falo, também estou a passar por isso, também estou mal. Como é que essa pessoa do nada vem até a mim para eu lhe aconselhar? Lá eu me resguardo, respondo essa pessoa, oriento conforme a orientação do Espírito Santo. Uma semana menos que isso ou mais do que isso, as mesmas pessoas vêm. Cléusia, estás a ver aquele conselho que tu me deste, a orientação que tu me deste? Resultou. Meu casamento foi restaurado. Meu marido que tinha saído de casa voltou. Meu marido, eu e o meu marido que já não nos envolvíamos, começamos de novo. de novo. É mesmo assim. A paz que não havia na minha casa voltou, foi restaurada. É mesmo assim. Senhor, o que é que tu queres? Uma amiga minha uma vez me disse, Deus quer te usar para a família, é só você estar disponível, porque às vezes fujo. Sim, mas vai aceitar, porque isso é um testemunho. Você está a confirmar. Eu sei, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque no momento em que eu estou mais machucada, estou pisada, é no momento que Ele me manda trabalhar. É no momento que Ele me conecta com pessoas que estão a viver a mesma coisa ou pior que eu tenho que falar, eu tenho que enxugar as minhas lágrimas, eu tenho que engolir o meu choro e abrir a boca e falar com essas pessoas e aconselhar essas pessoas. E essas pessoas muitas vezes nem sabem que eu estou a morrer por dentro. Muitas vezes. Mas no ato de nós nos doarmos, no ato de nós servirmos, porque todos nós viemos para servir aqui nessa terra, assim como Jesus Cristo nos serviu. Exato. No ato de nós servirmos, obedecer, quer queira, quer não, Deus vai dar solução aos nossos problemas. Só não vamos fugir do nosso propósito. Não fujas do teu propósito. É isso. O teu deserto mais sangrento, não sei se é isso que eu posso dizer, mais doloroso, é mesmo ali, é mesmo esta fase que Deus quer te usar. É aí onde você vai descobrir o teu propósito. O teu propósito é este. Mas para isso Ele tem que nos moldar, tem que nos machucar, tem que nos lapidar. Se nós vamos falar para outras pessoas, se nós vamos aconselhar a outras pessoas, Ele nos pede para nós termos autoridade. E para nós termos autoridade de falar, de ajudar, de aconselhar as outras pessoas, nada melhor do que nós passarmos por aqui. É isso, para falarmos com propriedade. Sim, para falarmos. Sim, porque eu sou daquelas pessoas, como já disse, câmaras, eu fujo. Sim. Tenho ali o telefone, porque quando estamos com o telefone na mão, sentimos que o mundo está sobre as nossas responsabilidades. Exatamente. Mas é diferente, tem pessoas atrás dessas câmaras, tem pessoas que estão a ver ali, estão a ver a chorar. Então eu fujo disso. Quando eu recebi
a tua chamada não é... Eu falei, meu Deus, são as orações porque eu digo, Senhor, eis-me aqui. Me usa. Se tu estás a pedir eis-me aqui, Sim. então eu vou te usar conforme a tua disponibilidade. Parece que não. Quem está a assistir, seja recém-convertido, seja quem já aceitou Jesus ao longo dos anos, tem grande poder. Senhor, me usa. Me usa segundo a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Tem um grande poder, porque Deus vai te usar. E já tem começado. Sabes que eu faço parte do ministério em que a intenção era apenas ficar ali no banco. Mas nas orações, estás ali no banco, eu estou no banco, mas estou a orar, Senhor, usa-me como te apraz, não permita que eu venha aqui e saia da mesma forma, usa-me, Senhor, usa-me. Quando Ele de facto começa a usar, tu ficas a fugir. Mas o Espírito Santo vem falar contigo, te confronta. Tu disseste com as tuas palavras, eis-me aqui, usa-me como te apraz. Sim. Então, nesse momento, ele me deu uma responsabilidade muito grande na igreja, que eu estou a fugir. E a minha líder está-me a confrontar. Não é momento de tu fugir, Cleusia, é momento de tu pedir que o Senhor te capacite. Então, basicamente, eu agora estou nesse deserto, porque é uma responsabilidade muito grande. O medo. Será que eu vou conseguir? Será que estou capacitada? Sim. Então são essas lutas internas. Mas Deus é maravilhoso. Eu acredito que Ele irá... É maravilhoso porque se Ele está a te meter neste lugar onde você está a fugir, é porque Ele sabe que você consegue. Amém. E Ele é que vai te capacitar. Amém. Ele é que vai te dar as armas necessárias para você estar no comando, para você chegar até onde Ele quer que você chegue. Amém. Então não fujas, Amém. não fujas. Eu pedia sempre, Senhor, me usa. Eu gosto muito do profeta Jeremias, gosto mesmo dessa carta. Senhor, me usa como profeta Jeremias. Mas só que quando eu pedia para ser usada como profeta Jeremias, eu não tinha dimensão do sofrimento que o profeta Jeremias passou. Eu vejo vezes sem conta o filme do profeta Jeremias. É doloroso. É doloroso. Então eu passei um bom bocado, até agora não sei o que me reserva Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas se Deus me usar como realmente usou o profeta Jeremias, venha o que vier, eu estou aqui. Só não quero ser como Jonas. Não quero desobedecer e ser engolida pelo peixe. Então você que está aí, que sabe que tem um propósito, que já descobriu que tem um propósito e que Deus fala contigo, ainda por cima tens a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, não fuja do teu propósito. Não levanta a ira de Deus, porque se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você consegue. Ele vai te capacitar. Ele vai dar as ferramentas necessárias para você cumprir aquilo que Ele está te dando. Não temas. Assim diz o Senhor. Amém. Eu estou contigo. Não temas. Então aceita, sirva ao Senhor. Porque Jesus Cristo veio para nos servir, nos serviu e morreu por nós. Não fuja do teu propósito. Olha, eu tenho muito, mas muito que agradecer. Por mim ficaríamos aqui até Jesus chegar. Até Jesus voltar. Mas o nosso tempo acabou, terminou. Cleusia, muito obrigada. Eu é que agradeço. Por partilhar conosco momentos teus, pessoais, não é? E sei que alguns momentos eram só teus e Deus. É verdade. Por isso é que para Deus não existe acaso. Por isso é que Ele pediu que você viesse aqui para mais uma vez testemunhar e glorificar o nome dEle. Amém. Mais uma vez partilhar conosco esse momento especial que você viveu no monte, que Ele te respondeu na hora. Uau, verdade, sabe? Verdade. É assim que Deus responde os escolhidos. Amém. É assim que Deus responde os filhos que têm promessa, que têm a marca. Eu estou feliz por ti. Amém. Escolheste o melhor caminho. Amém. Este é o melhor caminho. E Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. Sempre. Yeah? Jesus venceu, então nós somos mais que vencedores. Então chegamos ao fim, mas antes de terminarmos mesmo, eu gostaria que a nossa serva Cleusa deixasse assim um conselho, no modo geral, para as pessoas que estão lá em casa a nos assistir, para nossas irmãs e não só. Olha, o meu conselho para o dia de hoje, ou para este Pó de Fé, é que sejamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Não há nada que tenhamos, que façamos, que não tenha Deus. Nada sem Deus é válido. Que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz, Ele está sempre aí à porta. Que nós tenhamos a sensibilidade para, de facto, abrir essa porta e o Senhor fazer aquilo que lhe apraz sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem o melhor para nós. Mas para que, de facto, isso aconteça, nós temos que nos disponibilizar para quem? Para Ele.
que sejamos dependentes daquele que rege céu e terra e que tudo nos correrá bem. Não quer dizer que é fácil andar com Deus, não é? Mas a palavra também vai nos auxiliar. Esse é o meu conselho para o Pod Fé de hoje. Amém? Amém. E esse foi mais um Pod Fé maravilhoso, super abençoado. Vocês não têm noção da unção que essa senhora tem. Vocês não têm noção. Como é bom nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Não percam o testemunho dessa serva. Não percam. Deus é amor, Deus é luz, Deus é renovo. Nada melhor do que nós sermos renovadas, nova criatura em Cristo Jesus. Assim como Deus tem feito, tem falado com esta maravilhosa serva, também pode fazer e falar na tua vida. Aceita Jesus como teu Salvador. Esse foi mais um Pod Fé. Sigam nas nossas páginas, porque nós estamos no YouTube, Pod Fé, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no TikTok. Sigam a nossa página, partilhem. Vão sugerindo as pessoas a seguirem a nossa página, porque vocês não sabem até que ponto estes testemunhos destas grandes mulheres, e não só, podem salvar a vida, podem tocar no coração das pessoas. Partilhem o máximo que vocês puderem. É um prazer estar convosco. Vos falou Edna Bifa Kikola. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Até ao próximo Pod Fé, com a paz do Senhor. Beijinho em vossos corações.